Tá bom? Tá Luiz, bom. se você quiser começar, fique tranquila. Pode passar não. Para a gente fazer uma revisão, tá? Do conteúdo que nós vimos aí durante esse segundo bimestre, certo? A professora Samanta e eu, né, que somos as professoras, eu sou professora dos meninos do Vespertino, a professora Samanta dos meninos do Matutino, tá? Então, nós estamos fazendo essa live juntas, tá? Para fazer essa revisão do conteúdo, porque amanhã já começam as avaliações diagnósticas, tá? Então, nós vamos fazer com vocês, tá? Essa revisão, certo? Referente à variação linguística e à figura de linguagem, que nós vimos duas, vocês lembram? Das videoaulas, das aulas anteriores, certo? De vocês aparecem aqui do lado, estão vendo vocês. Mas nós não estamos nos vendo, não. Não, mas se vocês quiserem se ver, tem como. Acho bom, gostei. Vocês estão vendo os slides aí, certinho? Sim. Viu? Tá vendo? Gramática, né? Nós vamos ver que é o conteúdo que vocês vão fazer a prova de gramática, a avaliação diagnóstica de gramática, né? Que já estarão disponibilizadas amanhã, né? A partir de amanhã, certo? Vamos lá. Ok. Certo? Então, eu vou começar aqui, a gente vai falando aqui, alguma coisa que a professora quiser complementar, tá bom? A variação linguística nós vamos ver e as figuras de linguagem. Primeiro nós vamos ver a variação linguística, tá? Vamos fazer alguns exercícios juntos e depois as figuras de linguagem, que são só duas que nós vimos, foi isso? A personificação, né, o prosopopeia e a antítese, né, o antítese, personificação, prosopopeia. Certo? Estão entendidos do que vai acontecer? Ok, muito obrigada. O que é variação linguística? É uma perguntinha, vamos lá. Pode pensar. A variação linguística, pessoal, é um fenômeno que ocorre naturalmente pela diversificação do sistema só um minutinho aqui, que eu só vou subir aqui de vocês a tela, de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, ou seja, vocabulário, pronúncia, morfologia. Ela existe porque as línguas possuem as características de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região, geografia, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Ok, espera aí só um minutinho. Quando a gente lê assim, às vezes você fica assim, nossa, mas só leu isso aí, a gente não está sabendo o que está acontecendo, tá? Então, a variação linguística, olha o nome, variação linguística, uma variedade que ocorre na língua, certo? Ela pode acontecer de diversas formas, através do vocabulário das palavras, né, da pronúncia. Né? Às vezes eu pronuncio uma palavra diferente da professora Samanta, tá? Às vezes uma professora conhece uma palavra aqui, né, de uma forma diferente, né, de uma outra professora lá do Rio de Janeiro. Então, a variação linguística, ela acontece dessa forma. É essa variação da língua, tá? As línguas possuem a característica, né, de serem dinâmicas. Então, a língua, ela possui, é uma riqueza da língua, né, de ter essas características dinâmicas e sensíveis, né, nesses fatores geográficos, né, que nós já falamos lá nas nossas videoaulas, né, vai ocorrer de acordo com a região, a idade, por exemplo, uma criancinha lá de 2 anos, né, ela tem um jeitinho de falar diferente de um adulto ou de um adolescente, né? Então, quando ela começa a falar, às vezes tem palavra que ela tem dificuldade, né, de pronunciar. Então, a idade, a classe social, nós já falamos disso também, tá? Nós vamos falar aqui uma por uma também, tá? Vocês vão observar, através da aula, que é coisas que vocês já passaram. Igual vocês vão perceber, talvez vocês tenham um amigo no Rio de Janeiro,
vocês vão perceber o sotaque, o modo de falar que é diferente. Isso faz parte da variação linguística também. Isso. É importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas, tá? Comunicativas, isso, do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo juízo de valor sobre seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Ou, quando nós estamos conversando com alguém, por exemplo, aí a pessoa fala uma palavrinha diferente da que você conhece. Aí você fala assim, nossa, você tá falando errado. Nossa, e começa a dar risada. Falou aquela palavra. Isso, na linguagem oral, né, pode gerar um preconceito linguístico, né? Porque a língua falada, ela aceita tudo. Na hora de escrever, é que nós temos que tomar esse cuidado. Quem está estudando aí, para escrever de acordo com a norma padrão, de acordo com também o contexto, né? O que está pedindo, né, os gêneros textuais, certo? Então, não existe assim o certo. Ah, tá certo. Ah, tá errado. Existem as adequações para a comunicação. Vocês lembram que foi falado nas aulas anteriores, antes da pandemia, que tudo vai depender do local onde vocês estão para utilizar a linguagem formal e a linguagem informal. Que estando com a família, vocês vão ter um tipo de linguagem, estando numa palestra, vocês vão ter outro tipo de linguagem. Isso tudo foi falado antes da pandemia para vocês, certo? Uhum. E até nós, professores, por exemplo, quando nós, por exemplo, vamos falar com adolescentes ou uma classe de crianças, né? A linguagem que nós utilizamos com vocês é diferente. Se eu fosse dar uma aula para uma criança, eu utilizaria outro tipo de linguagem, né? Que atinja aquele público. Então, a linguagem ela tem que ser utilizada de acordo com o texto e o público também. Gente, só um minutinho. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Professora Samanta e eu? Tá tudo ok? Então, levanta a mão aí se tá tudo ok, se não, se alguém não está entendendo, quer falar. Ok. Acho que tá entendendo. Tá todo mundo assim caladinho. O que foi? Podemos dar seguimento, tudo ok, né? Sim. Tá certo, gente? É muito Sim. fácil, né? Esse Sim. conteúdo, né? É. Aqui tem os tipos de variação linguística. A primeira variedade, nós vamos falar da regional, né? Que nós já falamos que ele é muito rica aqui no Brasil, né? São aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país. Estados e cidades. Por exemplo, lá os falantes lá do estado de Minas Gerais possuem uma forma diferente em relação à fala do Rio de Janeiro, não é isso? Nós já falamos sobre isso. Lá em Minas Gerais, eles falam assim, arrastado, igual mais ou menos os goianos, né? Meio arrastado, uai, isso, trem, né? E lá no Rio de Janeiro tem um sotaque diferente, né? Assim, mais meio malandro, mas assim, na forma de falar, né? Aquele sotaque gostoso de ouvir também. Então, cada região tem suas particularidades, né? Que às vezes chama a atenção de uma outra cidade, até mesmo aqui no estado de Goiás, que é um estado grande, nós já observamos essas diferenças, tá? Que aqui no sul, nós temos um jeitinho diferente um pouquinho lá do norte. Quando você conversa com alguém lá do norte, você percebe, assim, parece que não é do mesmo estado, até na mesma região acontecem essas diferenças aí na variação linguística. Pessoal, fecha o microfone que está no cantinho de vocês da tela, por favor. Se quiser perguntar, aí abre e levanta a mão. Porque senão alguns microfones estão em abertos e está fazendo barulho. Aí talvez vocês não vão entender, não vão nos entender direito. Dá uma fechadinha no microfone de vocês, no cantinho, onde tem o desenho do microfone, por favor, tá?
Deixa só o nosso aberto por enquanto, tá? Aqui, nós temos, vamos dar um exemplo para vocês. Igual na região do Nordeste, existe a palavra racha. O que significa racha para eles? Significa uma pelada, um jogo de futebol. Outro exemplo, a palavra gerimum. O que significa essa palavra? Significa abóbora. Ou eles falam também muito, é a sustância. O que é a sustância? É a energia dos alimentos. Outro exemplo também, vamos ver na região sul. Vamos supor, eles falam lá assim, Campo Santo. O que é Campo Santo para eles naquela região? Significa cemitério. Alçar a perna, significa montar a cavalo. Guacho significa um animal que foi criado sem mãe. Agora, na região Nordeste. Na região Nordeste, miudinho significa o quê? Quando é pequenininho. Embora. Significa o quê? Vamos embora? Levou farelo. Levou farelo significa o quê? Ele morreu. Então, cada região tem uma forma diferente de falar. Eles falam de um jeito, a gente entende outro, porque muitas vezes a nossa pronúncia é diferente da pronúncia deles. Tem a palavra também, por exemplo, aqui em Goiás nós conhecemos como mandioca, né? Lá no Nordeste eles conhecem como macaxeira, né? Tem muitas outras palavras que aqui em Goiás, aqui menino aqui em Goiás, lá no Sul é guri, tá? Então isso aí, gente, é uma variação linguística regional, tá? Uma variação linguística regional, que aí vai nas palavras, no sotaque também, tá bom? Pessoal, desliga o microfone, por favor. Tem um microfone aberto aí, ó. Variedades sociais. Olha só, são variedades que possuem diferenças em nível fonológico ou morfossintático, ou seja, no som, tá? Na forma de falar das palavras, aqui nós temos os fonológicos. Por exemplo, plantar em vez de plantar, bom, né? Em vez de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. Aí nós temos uma variedade social, fonológica, tá? Entra dentro das variedades sociais. Às vezes a pessoa aprendeu a falar dessa forma. Ah, tá errado. Tá errado. Não, é a forma dele falar. Para escrever, não deve escrever dessa forma. Agora, uma pessoa que nunca teve contato com a escola, aprendeu com o pai e a mãe falar plantar, ao invés de plantar, bom, bicicleta. Aí, nós não podemos falar, você está falando errado. Aí gera um preconceito linguístico, porque aí é uma variedade social, de acordo com o ambiente em que ele vive, ok? E os morfossintáticos? Né? 10 real em vez de 10 reais, eu vi ela em vez de eu a vi, eu trouxe em vez de trouxe, né? A gente fumo em vez de nós fomos, tá? Então aí entra nos morfossintáticos, tá? E é um tipo de variedade também social, certo? Né? Não quer dizer, então eu posso falar dessa forma? Não, você que frequenta a escola, que já aprendeu a falar de uma forma diferente, né? Que bom que você, né, aprendeu a falar de uma forma diferente. Mas uma pessoa que não teve contato, que fala dessa forma, eu não vou ficar rindo da pessoa porque ela está falando dessa forma. Ela comunicou? Teve uma comunicação? Ok. Então, né? Tem que haver uma comunicação. Isso é de acordo com as variedades, tá? Porque nós temos também a linguagem formal e a linguagem coloquial também, que nós vamos falar, certo? Agora, nós que estamos frequentando a escola, nós estamos em um ambiente diferente. Então, nós precisamos
nos adequar cada dia ao ambiente em que vivemos, certo? Agora nós temos também as variedades estilísticas, que são o quê? São mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade. Ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal ou uma linguagem informal, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, que vai depender do local onde vocês estiverem para vocês estarem utilizando essa linguagem. Exemplo, quando que eu posso utilizar uma linguagem formal? Ela pode ser utilizada em uma palestra, um congresso, uma reunião e etc. Agora, a linguagem informal, vocês me perguntam, quando, professor, que eu posso utilizar a linguagem informal? Ela pode ser usada em situações informais, igual se vocês estarem numa roda de amigos, numa reunião de familiares, vocês podem usar a linguagem informal. A linguagem informal e a linguagem coloquial é a mesma coisa, tá? Agora, a formal que é diferente, certo? Teve uma aluna aí, eu não me lembro mais quem foi, que me fez uma pergunta, aliás, que fez uma pergunta lá no exercício, perguntou linguagem colonial, é coloquial. A linguagem coloquial é essa linguagem informal, né, que serve aí para comunicação, tá? Essa linguagem do povão, do dia a dia que nós utilizamos dentro de casa, com os nossos colegas, né, com a nossa família, né, porque eu não vou ficar utilizando uma linguagem formal lá dentro de casa, não há necessidade. Eu, por exemplo, a professora Samantha e eu morarmos numa mesma casa, eu falo, Samantha, porque você precisa corrigir os seus filhos, porque embora eu não tenha cuidado, não vou ficar utilizando uma linguagem formal. Eu posso utilizar uma linguagem mais informal na situação de comunicação. Agora sim, quando eu for fazer uma palestra, quando eu for para uma reunião, né, que eu sou um convidado lá para ser o orador, e eu vou ter que utilizar uma linguagem de acordo com a norma padrão, que é a linguagem formal, tá? E nas situações, por exemplo, no jornal, né, e na escrita também. Correto. E as gírias ou jargão? O que seria as gírias? É a linguagem que vocês utilizam para um determinado grupo social, fazendo com que a língua se diferencie de mais falantes. Qual que é a gíria que vocês usam? Normalmente é no grupo de jovens, igual, vamos supor, um grupo de surfistas, eles têm as gírias deles, de rappers, de skatistas. Cada grupo tem a sua linguagem. Já o jargão, em geral, ele é relacionado à linguagem de grupos profissionais, igual os advogados têm a linguagem deles para falar de determinado assunto, os médicos, os professores. Então, muitas vezes, se nós estivéssemos junto com alguns advogados, nós não entenderíamos o que eles estão falando, devido à linguagem deles ser diferenciada, certo? A variação histórica, pelo fato de passar por várias transformações no decorrer do tempo, a língua é caracterizada por seu dinamismo próprio, acarretando alterações na maneira de escrever. Então, eu só vou comentar aqui, isso aqui. Existem algumas palavras que elas sofreram modificações com o passar do tempo, tá? Pode mudar, que a gente vai... Por exemplo, a palavra farmácia, ela era escrita com PH, farmácia, é uma forma antiga. Então, ela sofreu modificações. Hoje é escrita com F, farmácia, é uma forma atual. Olha o exemplo 2 aqui. Vossa mercê, né? É uma forma antiga de você, e até hoje, né? E hoje nós até falamos C, que é a linguagem coloquial, tá? Então, isso daí é uma variação histórica que sofreu transformações com o tempo. Tá? Vamos mais rápido, porque está acabando o nosso tempo, tá? Aqui tem um exercício. Esse exercício, vocês até têm ele aí, tá? Nós só vamos repassar aqui bem rapidão para a gente ganhar mais tempo para falar do outro conteúdo, ó. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar,
Aí nós vai o Facebook, não é isso? É isso mesmo, né? Agora, analise a imagem acima e responda. Que variedade linguística a personagem da imagem acima usou para expressar a linguagem culta ou coloquial? Qual? A coloquial. É a linguagem do povão. Entendeu agora? Certo? Olha só, a B. Observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que a personagem fale dessa forma. Aqui nós temos uma resposta. Fator regional, lá onde ele mora, né? E um fator escolar, por não ter frequentado a escola também. Foi o que eu falei para vocês, tá? Então, pode entrar esses 2 fatores. Esse jeito como o personagem falou, dá para o ouvinte ou o leitor compreender? Sim, teve uma comunicação aí, porque reconhecemos o som familiar aproximado com a forma adequada segundo as gramáticas. Teve uma comunicação, por isso que eu não posso falar assim, você está falando errado, eu devo falar certo, tá? Então, é dessa forma. Essa linguagem é usada, aliás, usada por ele é considerada correta ou errada? Aí vem essa resposta que eu acabei de falar. Ela é considerada adequada de acordo com o contexto social e geográfico, tá? Escolar, etário, etc. do falante. Nesse caso aqui, geográfico e social, né? Olha só, tem a 2 aqui. Analise as proposições com relação à música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Ó, quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Esse trecho é uma análise linguística, está correto, pois, apesar dos desvios da norma culta, o trecho não apresenta dificuldades para a compreensão. Nós compreendemos o que foi dito? Compreendeu? Quem compreendeu o que foi dito? Quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Entenderam o que foi dito? Fala, gente, dá uma mãozinha aí, sim. Entendeu, doido? Ok. Eu entendi. Então é F, tá? Por se tratar de expressões regionais, esse trecho, aliás, V, né? É V. Muito obrigada aí. Por se tratar de expressões regionais, esse trecho não pode ser considerado como um erro gramatical. Isso é verdadeiro? Sim, não pode ser tratado. Então, verdadeiro. Vamos lá. A música regional tem uma grande aceitação, principalmente na região do compositor. Mas podemos dizer que as linguísticas prejudicam a aceitação da música Asa Branca. Isso é falso, porque é aceita no meio, né, do povo. Então, nós temos a letra E, né, como a questão verdadeira. VVE. Vamos rapidinho aqui. Vamos entrar agora, pessoal, em figuras de linguagem. As figuras de linguagem que nós apresentamos para vocês foram a antítese, a personificação, que é a prosopopeia, certo? Existem mais figuras de linguagem? Existem. Muitas. Mas nós só apresentamos para vocês 2, tá? Vamos lá. O que seria uma figura de linguagem? Também chamadas de figura de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os usa, traduzindo particularidades estilísticas do emissor da linguagem, certo? Sabe quando você ouve aquele poema, aquela frase linda? Nossa, que profundo! Com certeza tem uma figura de linguagem. É para tornar a comunicação mais bonita. Agora, o que é a antítese? Ela é uma figura de pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. Então, a antítese ela é o quê? Ideias contrárias. Exemplo, o ódio e o amor andam de mão dadas. Nesse caso, tem como o ódio andar de mão dada com o amor? Ele é contrário, não é? O ódio ao amor? Outro exemplo, é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Salgar, adoçar, é oposto, um ao outro. Né? Isso. Não demore muito para perceber que é preciso pouco para ser feliz. Muito e pouco. Ideias contrárias. O que é a personificação? Vamos lá.
Personificação é o ato de conferir características humanas aos objetos inanimados ou ao que é abstrato, como as emoções, os atos. Na língua portuguesa, gente, desliga o microfone, está fazendo muito barulho. Na língua portuguesa, a personificação é classificada como uma figura de linguagem que também é conhecida como prosopopeia. Como dito, a personificação é o efeito de humanizar, dar vida, tá? Ou seja, dar feições tipicamente humanas ao que é originalmente inanimado, que não tem vida. Por exemplo, a vida é cruel. Crueldade é uma característica que é do ser humano. Foi dado a vida, tá? Hoje o dia sorriu para mim. Quando eu falo isso, hoje o dia sorriu para mim. Ah, o dia abriu a bocona lá e sorriu para mim. Então, aí eu usei uma figura de linguagem, tá? Eu dei vida, eu personifiquei o dia para sorrir. Então, isso daí está acontecendo o quê? Uma personificação ou prosopopeia. O gato estava apaixonado pela encantadora e tímida gatinha. O gato, quando eu falo assim, o gato também, que é um menino, né, um rapaz, né, aí também já entra outra figura de linguagem, nós vamos ver outro dia. Mas quando eu coloco o gato apaixonado, tá? Apaixonar é uma ação, né, do ser humano, que foi atribuída ao gatinho. Pessoal, nós vamos dar para vocês alguns exemplos, porque o nosso tempo já está esgotando, tá? Vamos lá nos exercícios, ver se vocês conseguem. Isso. Ó, aqui. Use os códigos abaixo para identificar as figuras de linguagem utilizadas nas frases. A antítese, personificação, prosopopeia, TP. A cadeira começou a gritar com a mesa. A cadeira gritar com a mesa? Aí eu tenho uma personificação. Eu dei vida à cadeira. Tá? O sol amanheceu triste. Sol triste. Então, personificação ou prosopopeia. Bonito para alguns, feio para outros. Bonito, feio. Tá? Antítese, oposições. Tá?